Paz do Senhor, irmãos. Nessa manhã singular para nós, onde nós estamos comemorando a Páscoa, ou como diz Paulo, Cristo é a nossa Páscoa, eu quero deixar aqui uma mensagem para você, quero deixar aqui um pequeno estudo do que é, e do que foi, e do que representa essa Páscoa. Nesse dia em que nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele trouxe a salvação a todos os homens que nele crê, a todos os homens que nele confessam seus pecados, a todos os homens que entregam a sua vida ao nosso Salvador. Então, o que significa essa festa? O que significou essa festa para os judeus? O que significa essa festa para os judeus? E o que significa quando Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa? Então, que Deus nos ajude nessa pequena reflexão, que nós consigamos explicar para você o que é esse dia que hoje se comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui nós já conseguimos começar a entender, a compreender o que é esse dia para nós. Em que Paulo diz que Ele, e somente Ele, é a nossa Páscoa. Somente Ele é aquele que pode remir os nossos pecados. Mas vamos ver, começando pelo início, para o judeu, o que significa isso, o que significou e o que significa. Então, a verdadeira Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por cada um de nós. Onde nossa história começa? Ela começa em Êxodo, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu quero ler com você esses dois versículos, em que assim diz a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Em uma tradução de um texto que os judeus leem e estudam, chamado de Rumash, está dessa forma: Este mês será a cabeça, ou princípio dos meses para vocês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Então a Páscoa, além de celebrar outras coisas que nós vamos ver, ela marca o início da existência do povo como uma nação de fato. Porque aqui nós temos que entender que o povo, enquanto estava na terra do Egito, não era uma nação, era um conglomerado de gente. Mas quando Deus dá a ordem para celebrar a Páscoa, então ali nós temos o princípio, o início de uma nação, o início de um povo que Deus iria trabalhar, e que esse povo deveria ser aqueles que deveriam representar Deus na terra e levar Deus a todas as nações. No verso 3, a ordem dada fala toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Que mês é esse que nós estamos falando aqui? É o mês de Abib, Nissan, março, abril. Então no dia 10, Deus dá uma ordem, uma mitzvot. Ele determina uma ordem. Nesse dia, no dia 10 de Abib, ou no dia 10 de Abib Nissan, ou março, abril, diga a eles que cada um tenha para si um cordeiro para celebrar a Páscoa. A execução é dada no versículo 6: E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, do dia 10 ao dia 14, houve um momento de preparação para as famílias, um momento de preparação para o cordeiro, para que então no 14º dia, ou no dia 14
de março a abril, então fosse celebrada a Páscoa. Vamos adiante. Aqui nós temos o calendário judaico com suas festas, com o calendário onde cada mês era celebrado as suas festas. E eu não vou me deter nas festas porque não é o nosso objetivo, só vou explicar algumas delas aqui. Mas o que nos interessa é esta daqui, que nós estamos meditando hoje. A Pessach, ou a Páscoa, e a Mitzot, que é o pães ázimos, que eram celebrados juntos, ou uma coisa só. Então, o que é a festa dos tabernáculos? E isso aí você pode ler lá em Levíticos, no capítulo 23, versículo 33 a 43. A festa do tabernáculo é aquilo que comemora o fim da colheita, é a peregrinação no deserto. Então, quando o povo entrasse na terra de Canaã, eles deveriam celebrar essas festas, essas solenidades, porque elas traziam à memória do povo tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus operou para trazer aquele povo liberto, para trazer aquele povo para si, para trazer aquele povo como propriedade peculiar, como nós vemos no texto sagrado, em que é dito, e o próprio Deus disse, que aquele povo seria propriedade particular dele. Então, nas festas solenes, é trazida à memória do povo toda essa realidade do cuidado, do zelo de Deus. A festa da expiação, ou do Yom Kippur, onde o sacerdote, uma única vez por ano, adentrava no lugar santíssimo para fazer expiação dos pecados de todo o povo, onde ele espargia o sangue do cordeiro sobre a tampa do propiciatório, e ali os pecados do povo eram passados que por cima, era perdoado. Então eles deveriam observar essa festa. Festa das trombetas, que marcava o fim da colheita, o início do calendário civil. Então tudo aqui lembra o cuidado de Deus, tudo aqui lembra o zelo de Deus, tudo aqui lembra a misericórdia de Deus em relação ao seu povo. Festa das primícias, onde os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor, lembrando seu cuidado protetor. Então veja que quando nós olhamos para as festas solenes, na verdade, nós estamos vendo o cuidado misericordioso de Deus, o cuidado zeloso de Deus para com o seu povo. Aqui nós temos lá o calendário judaico e sua equivalência. Então, quando Deus dá ordem lá, o mês de Abib e Nissan, nós estamos falando aqui no mês de março, abril. Então, a ordem é dada no dia 10, para que pegasse o cordeiro. Havia uma preparação de 4 dias, então no dia 14 é que esse cordeiro era sacrificado. E o que era feito depois que esse cordeiro era sacrificado? Olha o que diz o texto no versículo de número 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então veja só que interessante, e se você prestar atenção, tudo que nós estamos falando aqui está apontando para a realidade de Cristo. Então nós temos aqui um tipo que está tipificando Cristo. Então quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, quando nós lemos como chave hermenêutica Cristo, nós conseguimos enxergar em toda a celebração, em todos os elementos aqui, nós conseguimos enxergar e celebrar o nosso Cristo. Então quando a ordem foi dada que passasse o sangue na verga da porta, no batente da porta, a realidade para os judeus era que Deus estava livrando aquele povo da idolatria. E não só livrando o povo da idolatria, mas livrando os primogênitos do anjo destruidor que passaria ali pela terra. Assim como o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, nos livra do pecado e nos livra da morte e nos livra da morte eterna, assim o sangue daquele cordeiro passado na verga da porta, no batente da porta, e aqui eu não vou entrar em discussão se era para dentro ou se era fora, porque não é o nosso interesse aqui. Assim também o sangue marca para o judeu o livramento de Deus em relação
aos seus primogênitos, que o anjo passando não tocaria, não matariam, porque eles estavam guardados, não só dentro de suas casas, mas pelo sangue protetor daquele animal que morreu como substituto dos primogênitos dos filhos de Israel. Então veja que tudo nós olhando para o texto, nós vamos olhar Cristo, aquele que morreu por cada um de nós, como substituto de cada um de nós. Então nós temos aí o termo Pessar, no hebraico, ou Páscoa, e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno. Nas vossas gerações o celebreis por estatuto perpétuo. Ou seja, até o dia de hoje, o judeu devoto, aquele que está aos pés de Deus de certa forma, observando tudo aquilo que o judaísmo ele tem como ordenança, até hoje eles estão participando da Páscoa, não com a nossa consciência, porque para eles ainda esse Messias, esse Salvador ainda não veio, mas assim mesmo eles celebram a Páscoa, trazendo à memória o livramento de Deus em relação ao sofrimento lá no Egito. Então para eles é um memorial, assim como a ceia para nós é um memorial, em que nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, trazendo salvação a cada um de nós. Então assim como a Páscoa judaica é um memorial, assim a ceia para nós é um memorial, em que o Cordeiro de Deus é aquele que trouxe para nós a salvação, aquele que trouxe para nós a libertação do pecado. Então assim para nós é um memorial, assim como é para eles. Aí nós temos o termo hebraico, Pessar, que significa passagem, passar de largo ou saltar. É como que se o anjo destruidor, quando passasse pela cidade, visse o sangue na verga da porta, ele saltava aquelas casas, ia para a próxima casa que não estivesse protegida com aquele sangue daquele cordeiro, daquele animal. Então ele saltava, ele passava de largo, e ali nada acontecia com os habitantes daquela casa que estavam dentro de suas casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Seguimos. Então, aqui, o que nós vemos aqui? O que significou a Páscoa para os egípcios, para os israelitas e para cada um de nós? Olha o que diz o versículo 12, o que significou a Páscoa para eles. Mas antes eu quero ler um texto aqui para vocês, em Êxodo. Nós estamos em Êxodo 12. Nós lemos aqui no versículo 9, e depois eu vou explicar o versículo 8 também. Vou explicar agora. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com sua frisura. Todo animal deveria ser assado, porque o sacrifício tinha que ser perfeito, assim como foi dado no versículo 5 do capítulo 12, a seguinte ordem: cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Aqui, como esse animalzinho ele é o tipo de Cristo, e ele deveria ser perfeito, assim como o nosso Cristo é o sacrifício perfeito em que ele ofereceu-se de uma única só vez para remir a humanidade, para remir a cada um de nós. Assim o cordeirinho também deveria ser perfeito e sem nenhuma mácula. E porque no versículo 9 há uma ordem para que não se comesse o animal cru, porque naquele período oferecia-se carne mal passada ou carne quase crua para as divindades do Egito. Então aqui Deus também estava expurgando do povo, porque nós temos que lembrar que o povo ficou ali mais de 400 anos na terra do Egito e abraçou toda a cultura. Tanto é que o povo que saiu da terra abraçou toda a cultura, que precisou de 40 anos para Deus expurgar a idolatria do meio do povo.
Tanto é que nós vemos no texto dizendo que os que saíram do Egito não entraram na terra da promissão, a não ser os remanescentes que estavam purgados de toda a cultura egípcia e agora detentora de uma cultura em que Deus implantou neles. Então a ordem é dada: não coma dele cru, mas por isso que no versículo 8 diz que ele tinha que ser assado, todo assado, para que não se comesse nenhuma parte daquele animal cru, para que não viesse na mente dos judeus aquela ideia de estar oferecendo sacrifício a Osíris. Então por isso que Deus dá essa ordem no versículo de número 9. E nada deles deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo, porque tudo tinha que ser sacrificado. Então o que significou a Páscoa para os egípcios? Versículo 12 diz a resposta, nos a resposta: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então o que significou para os judeus? Para os judeus não, para os egípcios, a Páscoa significou juízo. Significou juízo. Deixa eu só abrir um parêntese. Esse slide ele não é de minha autoria, a única coisa que eu coloquei são os versículos que vocês estão vendo, mas é desse pastor Moisés Sampaio de Paula. Você pode colocar o nome dele lá, você vai ter o estudo completo. Não peguei todo o estudo dele, só partes que me interessavam que eu coloquei aqui, mas a referência está aí para não ficar sem a referência. Então, no versículo 12, nós vemos aqui o que significou a Páscoa para os egípcios. Significou juízo. E para os judeus, o que significou a Páscoa? Versículo 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Para os judeus, a Páscoa significou a saída, passagem para a liberdade. Por isso que Pessar ou Páscoa significa passagem, passar de largo, saltar. Então, para o judeu, a Páscoa, ela significa isso até hoje, a libertação do povo da terra do Egito. E para nós, o que significa a Páscoa para nós cristãos? Vamos ver o que significa para nós cristãos a Páscoa. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, e nós já lemos esse texto, mas eu vou repeti-lo. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ora, o que significa a Páscoa para nós? A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse dia. Para nós é a passagem da morte para a vida e para a vida abundante em Cristo Jesus, em que Ele morreu por cada um de nós para nos libertar, para nos salvar de nossos pecados e da ira vindoura. E o que mais? Para introduzir em nós, para introduzir na nossa vida, para introduzir na nossa alma, santidade. Assim como diz lá no texto de Êxodo, em que os israelitas não poderiam comer pão levedado, porque o pão levedado, ele simbolizava e simboliza para Paulo, no texto sagrado, ele simboliza o pecado. Então, para os judeus também foi dada uma ordem que eles não comeriam pão fermentado ou pão levedado. Isso está lá no versículo de número 17 do capítulo 12 de Êxodo. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, que é aquele pão sem levedura, sem fermento. Porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, para os judeus significou a passagem para a liberdade, mas também significa
a pureza em que Deus queria introduzir na mente do povo, quando ele disse para que eles não comessem pão levedado. E havia um significado nisso, até porque não daria tempo para eles levedar a massa, levedar o pão, para se colocar massa para fazer o pão. Então por isso que o pão foi sem o fermento, trazendo a ideia de purificação, trazendo a ideia de limpeza. Então a Páscoa para nós, segundo aquilo que Paulo está dizendo para nós no 1 Coríntios, no capítulo 5 e o verso de número 7, significa o sacrifício de Cristo por nós. Ou seja, nós somos libertos do Egito, nós somos libertos do pecado. E foi introduzida em nós a vida de Cristo, e essa vida que nos santifica dia a dia. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 12. Olha o que Paulo diz, o que significa Páscoa para nós. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23 e 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós é a nossa libertação, a nossa liberdade das amarras do pecado em que nós estávamos mergulhados, segundo aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos imersos, mergulhados, escravizados pelo pecado. E agora em Romanos Paulo diz que nós somos libertos, e fomos libertos de maneira gratuita. O interessante é que ele faz menção no versículo 25, a qual Deus propôs para propiciação. Ele volta lá para a arca do concerto, em que a propiciação, que é a tampa, aonde uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ou no dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava e espargia o sangue daquele cordeirinho sobre a tampa que chamava propiciatório, e ali era coberto os pecados do povo. Cristo é a nossa propiciação, porque não é só coberto, mas Ele nos libertou de todo o nosso pecado. Então a Páscoa para nós significa a nossa libertação, ou a nossa liberdade em relação ao pecado que corrói a humanidade. Então a Páscoa para os egípcios significou juízo, para os israelitas significou a liberdade do Egito, para nós significa a nossa liberdade em relação aos nossos pecados, em que Cristo lá na cruz do Calvário derrama o seu sangue por cada um de nós, e nos dá essa graça de hoje podemos estar aqui meditando, estudando, falando sobre esse assunto tão singular que é para nós falar da Páscoa, falar dessa passagem, falar desse saltar, falar dessa liberdade que Cristo trouxe para cada um de nós, em que hoje, como diz João no capítulo 1, versículo 12, hoje Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, em que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que outrora nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. João 8,44 diz que nós éramos filhos do diabo. Em João 1,10, João 1,12, ele diz, hoje nós somos considerados, somos chamados filhos de Deus, porque Ele nos deu este poder em Cristo Jesus, pelo sacrifício vicário em que Ele morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, em que hoje nós estamos aqui celebrando essa festa, esse momento singular, nos libertou de nossos pecados. O que mais que nós temos aqui? E aí nós temos os símbolos dessa festa. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Quais são os elementos principais da Páscoa judaica? Era o cordeiro, o pão
as ervas amargas e o sangue. O cordeiro sem defeito era o símbolo do Cordeiro de Deus que seria enviado ao mundo. Jesus Cristo, já expliquei, o cordeiro tinha que ser perfeito porque ele tipificava, ele apontava para Cristo. Não poderia ser um cordeiro com mácula, um cordeiro com defeito. Tinha que ser um cordeiro perfeito, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Assim como o sacrifício de Cristo foi perfeito e eterno por cada um de nós. Os pães ázimos, o que significa? Era pães sem fermento, que simbolizava a santidade do povo. Então veja que quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, alimpai-vos do fermento velho, então ele já está dizendo, introduzindo para nós, que nós temos que ter uma vida piedosa, uma vida santa diante de Deus, para que possamos então trazer a nossa memória e celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O fermento é símbolo do pecado e da idolatria, e os judeus deveriam se lembrar que não podiam adorar outros deuses e praticar os maus costumes dos povos pagãos. E aí Paulo traz toda essa realidade em 1 Coríntios, no capítulo 5, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, no versículo 7, em que ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque isso aponta para o tipo de vida que nós temos que viver diante de nosso Senhor, uma vida de santificação e de santidade. As ervas amargas, que está lá em Êxodo, no capítulo de número 12, vamos ler rapidinho para nós avançarmos aqui em nosso estudo, capítulo 12 e o versículo de número 8, diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. O que simboliza essas ervas amargosas aqui que diz o texto de Êxodo capítulo 12, versículo 8? Trazer a memória do judeu, como traz até hoje, as experiências, os sofrimentos que o povo passou no Egito, as agruras que o povo passou no Egito. Então por isso que a ordem foi dada: olha, coma ervas amargas, para que vocês se lembrem daquilo que vocês passaram no Egito, para que vocês não esqueçam daquilo que vocês sofreram no Egito e daquilo que eu estou fazendo na vida de vocês. Então coma dessas ervas amargas e vocês trarão à memória aquilo que vocês passaram na terra do Egito. Então por isso que foi dada essa ordem, para que o povo trouxesse a memória e não esquecesse da onde Deus os tirou. Porque assim como nós também não podemos esquecer da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos trouxe, como diz o salmista, que Ele nos tirou de um charco de lodo, de um monturo, de um monte de lixo, nos colocou nossos pés em solo firme e colocou em nossos lábios um cântico novo. Não podemos esquecer da onde Cristo nos tirou e quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Voltando aqui para o nosso slide, vamos ver, na continuidade, onde nós paramos aqui, só um minuto. Ervas amargosas. Então, o que simboliza essas ervas amargosas? Para os judeus, era o símbolo dos dias amargos de escravidão para o povo que quisesse ficar livre. No passado, Deus, com seu poder, livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, as ervas amargosas lembra esse sofrimento que o povo passou no Egito. E o sangue, que são os elementos principais da Páscoa judaica, e isso está presente até hoje. Eu participei de uma celebração na comunidade judaica em que eu participei com eles lá, da Pessah, em 2008, e além desses elementos, há outros elementos ali, e depois eu vou ler para vocês aqui o que significa para eles até hoje, mas eles celebram até hoje a Páscoa judaica e trazem tudo isso em sua memória. O sangue era o símbolo do sangue de Cristo que um dia seria derramado pelos pecadores.
Então o sangue, ele simboliza esse livramento que Cristo trouxe a cada um de nós, em que nós somos ali libertos de toda a servidão, libertos de todo o pecado, libertos de todo o jugo em que nós estávamos amarrados. Cristo nos libertou e trouxe a cada um de nós esta liberdade. Trouxe a cada um de nós o privilégio que nós estamos tendo aqui hoje, de poder falarmos desse dia, de podermos comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um memorial perpétuo. Nós não podemos lembrar só do que Ele fez por nós quando nós nos aproximamos da ceia, mas todo dia nós temos que parar e pensar naquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Então são os símbolos e os elementos que compunham a Páscoa judaica, que apontavam para o Cristo. E quando Cristo entrou com seus discípulos para celebrar a Páscoa, o cordeiro já não era mais aquele cordeiro que estava na mesa, mas o cordeiro era ele mesmo. O elemento principal da Páscoa judaica estava agora presente entre eles. Estava, na verdade, com eles. Então aquilo que o Antigo Testamento apontava, agora Cristo, quando celebra a última Páscoa com eles, o elemento principal da Páscoa, que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava presentificado ali, estava presente na pessoa de Cristo. Isso você pode ler em Mateus capítulo 26, a partir do verso 20, que diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, para celebrar a última Páscoa, que institui a ceia. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E aquilo gerou uma preocupação. Mas depois você lê com calma todo o texto, senão nós vamos aqui alongar muito esse vídeo, eu não quero isso. Então, quando ele faz ou celebra a sua última Páscoa com os seus discípulos, então ele diz: olha, aquilo que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora esse Cordeiro está aqui, esse Cordeiro está aqui presente com vocês, esse Cordeiro está junto com vocês agora, porque o Cordeiro que foi tipificado lá no Antigo Testamento, agora ele está presente aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós significa libertação ou liberdade dos nossos pecados. O que significa a Páscoa para os egípcios? Como nós já lemos, eu vou só adiantar. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Então, para os egípcios, significou juízo. Para Israel, está dito lá em Êxodo capítulo 12, versículo 14, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, onde é instituído a festa dos pães ázimos, que é junto com a Páscoa. Então, significou para eles liberdade ou a libertação do Egito. E aí nós partimos para o encerramento do nosso estudo, aonde Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos entender o contexto do que Paulo está dizendo aqui, porque geralmente a gente lê esse texto, mas sem o seu contexto maior. Capítulo 5, na verdade, Paulo está tratando de vários pecados que estão acontecendo naquela igreja, de várias situações que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Então, antes dele falar isso, que Cristo é a nossa Páscoa, ele disse que nós devemos nos limpar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. E o capítulo 5 ele vai tratar de algumas situações
O que trata no capítulo 5? Primeiro, ele vai tratar no capítulo 5 o que estava acontecendo ali? Imoralidade e litígios. Ou seja, havia disputas, havia imoralidade em que o filho estava tendo relação com a esposa do pai, havia divisões, havia dissensões, havia brigas, havia brigas e disputas de toda a ordem. Então, antes de chegar no versículo de número 5, nós temos que ler o contexto para a gente entender, porque ele diz ali no versículo, logo no começo, alimpai-vos. E é esse assunto que permeia todo o capítulo de número 5. E aí ele vai, a partir do versículo 6, ele vai falar, purifiquem do fermento do pecado na igreja. E aí ele vai fazer distinção entre pecadores do mundo e pecadores da igreja. Aqueles que estão no mundo, que já estão mergulhados e vivem no pecado. Aqueles que estão na igreja, mas também estão mergulhados e vivendo no pecado. E às vezes nós pensamos que pecado são aquelas coisas grosseiras, mas Paulo está tratando aqui de coisa específica. No cabeçalho aqui do texto é colocado quais são os problemas. Imoralidade e litígios são repreendidos, ou seja, brigas internas, disputas, divisões, dissensões, coisas dessa natureza que acontecem dentro da igreja de Cristo. Paulo diz que nós temos que nos alimpar-vos disso, porque isso é fermento velho. E o interessante é que o fermento, ele deveria ser usado logo, porque ele traria impureza. Então por isso que os judeus levedavam a massa e logo em seguida colocavam a massa nova em cima, para que não houvesse o risco de haver contaminação ou impureza. Então por isso que o fermento simboliza o pecado. Então Paulo diz, limpe-se de tudo isso. E às vezes nós ficamos dentro das nossas igrejas, brigando por cargos, por posições, nos dividindo, e depois nós vamos celebrar num domingo como esse a ressurreição de Cristo. Nós vamos trazer à nossa memória a ressurreição de Jesus, mas não nos limpamos primeiro para celebrarmos esse dia tão importante, tão significativo para a igreja de Cristo. Então por isso que Paulo diz, ele faz todo esse contexto, e no versículo 7 ele diz, alimpai-vos de toda a imundícia, de toda a imoralidade, de todo o pecado, de toda a divisão, toda a dissensão, toda a disputa por cargos e posições. Alimpai-vos de tudo isso, porque Cristo é Ele a nossa Páscoa, e nós temos que nos aproximar em santidade, em purificação diante de nosso Cristo. Olha que coisa interessante. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o pão sem fermento, aquele pão que parece mais uma bolacha do que um pão. Então é disso que Paulo está falando. Não com aquele fermento em que leveda toda a massa e contamina toda a massa, mas alimpai-vos de tudo isso. Para nós significa livramento da condenação do pecado, pois assim como o cordeiro judaico que foi substituto, Cristo foi o nosso substituto, morrendo por nós, trazendo a salvação a todos aqueles que creem. Por isso que ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Mas nós temos algo mais interessante aqui sobre esse texto. Olha o que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cabeça de João estava lá a Páscoa judaica, em que o cordeirinho era sacrificado para trazer a remissão, o livramento do anjo destruidor e trazer salvação para o judeu. Cristo, nossa Páscoa. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Olha que textos nós temos aqui diante de nós, texto significativo, que trata dessas realidades que nós aqui estamos estudando. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35, João 48 diz, eu sou o pão da vida. 51 diz,
Aliás, 48 diz, eu sou o pão da vida. 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Por isso que ele é o pão vivo, o alimento espiritual, aquilo que alimenta a minha vida, aquilo que alimenta a sua vida, aquilo que alimenta a nossa alma. Essa figura de linguagem diz que não que nós vamos comer, como diz alguns entendem que há uma transformação do pão no corpo de Cristo. Não é essa a ideia é de que nós somos alimentados pela vida de Cristo que é introduzida em nós, então nossa alma é alimentada por isso, nossa alma é encharcada por Cristo, para que nós possamos viver diariamente Cristo, a nossa Páscoa. Nós temos mais aqui nesses textos. O que significa o sangue? O sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus. Então olha a distinção entre o sangue daquele cordeirinho e o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não protege só alguns, mas todos quantos se achegam a Ele. O sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas aos judeus, mas também dos gentios. Ou seja, todos aqueles que nele creem e confessam seus pecados, esse sangue o protege. Mas não só alguns, mas todos quanto confessam Cristo como seu cordeiro, como seu cordeiro que tira os seus pecados. O cordeiro pascal substituía o primogênito. O sacrifício de Cristo substitui a humanidade desviada de Deus. Fomos redimidos por seu sangue, salvos da morte eterna pela graça de Deus, seu cordeiro pascal, Jesus Cristo. A referência está aqui. Essa arte não é minha, pastor Moisés Sampaio, mas eu utilizei porque não vou me repetir, já está pronto, então eu me utilizei, mas a referência está aí. Então é por isso que ele é o nosso cordeiro. É aquele que ele não veio para remir só os judeus, mas ele veio para remir a todos quanto creem e confessam a Cristo como seu Salvador. Que é a ceia para nós. Assim como a Páscoa é memorial permanente para os judeus, assim a Santa Ceia é um memorial para a igreja. Então todas as vezes que nós nos aproximamos da ceia, nós trazemos à nossa memória tudo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Portanto que quando eu venho para a ceia, eu tenho que vir com memória reflexiva, porque a ceia nos aponta em três direções. A ceia nos aponta para o passado, nos aponta para o presente, nos aponta para o futuro. Para o passado, porque eu me lembro quem eu era, aonde estava e da onde Ele me tirou. No presente, porque agora eu vejo quem eu era e da onde Ele me tirou e quem eu sou agora. E no futuro, eu vejo aquilo que sou agora, mas aquilo que serei quando adentrar na eternidade e lá está com Cristo Jesus. Então a Santa Ceia para nós é memorial em que nós nos aproximamos a cada mês, uma vez no mês, nós trazemos essa memória, mas não quer dizer que eu só vou fazer isso quando eu vier para a ceia, eu tenho que fazer isso todos os dias, para que se cumpra aquilo que Paulo diz: limpai-vos do fermento velho, limpai-vos de toda imoralidade, todo pecado, todo mal, para que eu possa então trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. O que mais que nós temos aqui? Êxodo 12:14 diz assim: e esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja que Êxodo capítulo 2 aponta plenamente para o nosso Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25: tendo dado graça, o partiu disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, veja aqui, fazer isto em memória de mim, assim como a Páscoa judaica era em memória, trazendo à memória aquilo que Deus fez, assim também nós trazemos na nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Semelhantemente, depois também de ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, assim como a Páscoa é um memorial, assim a ceia do Cristo é um memorial. Assim esse dia para nós é um memorial em que Ele, ao terceiro dia, ressurgiu, trazendo salvação a todos nós.
Portanto, quando Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, ele traz toda a realidade profetizada no Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia sobre o Cristo, falava sobre o Cristo, que apontava para o Cristo, quando Paulo escreve esse texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele traz toda essa realidade que foi profetizado, que foi dito, que foi falado, que o Messias viria, que o Salvador viria para remir a humanidade dos seus pecados. Então ele aponta para essa realidade que está lá no Antigo Testamento, onde o Cordeiro foi descrito como aquele que viria para livrar a humanidade de seus pecados. Ele morreu por todos e ao terceiro dia ressurgiu, trazendo salvação a todos os homens. Por que é enfatizada a ressurreição? Porque não haveria sentido nenhum se Cristo somente morresse e não ressurgisse. O plano de salvação não estaria completo. O plano de salvação não teria sua plena execução. Não bastaria Cristo somente morrer, mas Cristo, ele deveria morrer, mas também ressurgir ao terceiro dia, como está descrito na palavra de Deus. Então se planificou a salvação nesse dia que nós estamos comemorando hoje, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que devemos fazer? Paulo diz o que devemos fazer: nos limpar do fermento velho. Vamos ver esse texto um pouquinho mais de perto. Quais são as realidades que esse texto traz para nós? Assim como os judeus antes da celebração da Páscoa, eles deveriam limpar a casa, tirando todo o pão levedado, tirando todo o pão fermentado, porque incutia na cabeça deles a purificação, a limpeza de toda a maldade, de toda a incredulidade, de toda a idolatria. Assim nós devemos limpar a nossa vida antes de nos aproximarmos de Cristo, antes de adentrarmos na presença dele. É por isso que Paulo trabalha esse texto, dentro desse contexto litigioso que havia dentro da igreja. Ele diz: olha, se limpe para que vocês possam se achegar ao Cristo que é a nossa Páscoa. Então, assim como os judeus antes da celebração da Páscoa limpavam suas casas, tirando todo o resto de pão levedado da casa, assim nós temos que tirar toda a imundícia moral das nossas vidas. Então, por isso que Paulo trabalha lá: limpai-vos do fermento velho, porque ele viu muita coisa acontecendo dentro da igreja e a ceia estava sendo celebrada dentro daquele ambiente extremamente hostil. Então Paulo diz: não é assim que deve ser feito. Assim como o fermento permeia toda a massa, deixa eu só voltar aqui. Assim como o fermento permeia toda a massa, assim o pecado na nossa vida deve ser expurgado, como diz Paulo, limpar de nossa vida toda a maldade, se quisermos celebrar Cristo a Páscoa. E aqui eu quero vocês, para encerrar esse pequeno estudo, dois textos que vai trazer essa realidade da limpeza antes de adentrarmos diante do Senhor. O primeiro texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Deixa eu só achar aqui no texto. 2 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 5, que assim diz o autor das Crônicas, capítulo 29 e no seu versículo de número 5. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então isso era uma regra, em que sempre quando se aproximava de Deus haveria de se haver uma limpeza. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 3 a 8. Olha o que diz Moisés no capítulo 16, versículo 3 a 8. Nela não comerás levedado, 7 dias nelas comereis pães ázimos ou pães sem fermento. Pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito.
para que te lembreis do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Se você ler no capítulo 12 dias, você vai ver que a ordem foi dada que eles comessem em pé e não sentado, porque a qualquer momento eles poderiam sair da terra do Egito. Então, alguém que está sentado, e você tem que trazer a memória que não havia cadeira como nós temos hoje, então eles comiam reclinado. O movimento entre levantar para sair rapidamente demoraria muito. Então Deus fala, mande que eles comam em pé. Por isso que Moisés diz aqui que eles trouxessem essa memória. Versículo 5, não poderás sacrificar Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Então as cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltará pela manhã, irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia a solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Então, querido, Cristo, Ele é a nossa Páscoa. E hoje nós estamos aqui falando desse evento singular, desse dia singular em que Ele ressurgiu e trouxe salvação a todos nós. Então que você entenda o que Paulo diz quando ele diz que Cristo é a nossa Páscoa, que nós estejamos com a nossa vida limpa, que nós estejamos com a nossa vida íntegra diante de Deus para celebrarmos esse dia e trazer à memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então isso significa Cristo é a nossa Páscoa, aquele que nos libertou de todo o nosso pecado. Que Deus vos abençoe e te dê um domingo de Páscoa em família abençoado, em nome de